E eu unjo elas, unjo minha casa, unjo tudo, oro. Quando nós estamos na presença de Deus, Ele unge a gente. Ele unge com uma unção, um óleo de alegria, com uma unção, um óleo de bálsamo, que é o óleo da cura, com a mirra, que é como o presente que Jesus recebeu quando nasceu. Então Ele te unge para você ser um presente nessa sociedade, no mundo, para você ser uma pessoa curada. Pessoas curadas curam. Para você ser uma pessoa com o óleo da alegria, uma pessoa alegre. Alegria é até em meio a qualquer situação. Depende do coração da pessoa. Tem pessoas que moram num palácio e são pessoas o quê? Mas tem pessoas que moram num barraco e são pessoas o quê? Felizes, porque a diferença não é onde ela mora, é o coração dela. Enquanto a pessoa não entender que ela precisa de Deus para ser transformada por dentro, nada vai acontecer, amém? Estou feliz porque hoje a gente está aqui para encerrar a tribo de Dan, quinta tribo de Israel. Nós estamos no ano de Israel, falando sobre 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. Lá no finalzinho vai nascer os de José, filho de Jacó, que também seria... José também seria uma tribo. Vai nascer 2 filhos, Manassés e Efraim. E daí, então Jacó faz o convite para que sejam esses 2 participantes. No final a gente fala melhor. Agora a gente está falando sobre o encerramento do 5º filho de Jacó com Bila, concubina de Raquel. Raquel, aquela mulher meia maluca, que a gente falou sobre. Pastor, como você fala que a mulher de Jacó, de Israel, era maluca? Pois é, porque a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo de número 30, abra aí por favor, Gênesis capítulo 30, tem pessoas, irmãos, presta atenção, aonde que está a loucura, no que eu acabei de dizer? A pessoa, ela está num palácio e ela é triste, ela está num barraco e ela ela está no barraco e ela é feliz. Aonde que está a loucura aí? No que a pessoa deseja para a vida, no onde ela olha, o que ela observa, o que ela procura para a vida. Nem sempre aquilo que você está procurando é o que Deus quer que você procure para você. Às vezes o que você tanto procura faz mal para você. Tem alimentos que você gosta tanto de comer, mas ele faz mal para a sua saúde, ou não é verdade? Mas eu não vou viver sem isso. Até ser diagnosticado com uma doença grave e você ser obrigado a não mais ter que comer aquilo, você tem que conviver. É como vinho, por exemplo. Jesus transformou água em vinho, mas ele não bebeu o vinho. É ou não é? E todos beberam, ele não bebe. Quem está empregado numa missão, ele não vai se embaraçar com algumas coisas. Mas, no entanto, você vai ver que até os presbíteros ali de Timóteo, Paulo vai dizer, não seja dado a muito vinho, ou seja, você pode beber, mas você não pode ficar sendo dado a tudo isso aí não. Agora, aqui tem pessoas que têm missões diferentes, está lá dentro, irmão, tem que buscar o que é de Deus para a sua vida. A pessoa que está do seu lado não tem a mesma vida que você, eu não tenho a mesma vida que a sua, cada um tem a sua, você precisa descobrir isso. Se fosse tão fácil assim, a gente não precisava perder o culto, que seria uma das principais doutrinas da Viva Esperança. Se não fosse assim, irmão, a gente não precisava. Eu estou em busca de conhecer o que Deus tem para a minha vida. Deus tem para a vida do fulano, Deus tem para a vida do ciclano, Deus tem para a vida de todo mundo, mas Ele tem para a minha vida e eu quero descobrir qual que é a sua vontade para mim. Às vezes a gente quer viver a vida do outro, é ou não é? Isso nos dias de hoje é mato. Nos dias de hoje isso é mato. Na era das mídias digitais é mato. É um querendo ter a vida do outro, é um querendo ser igual ao outro, é um bisbilhotando a vida do outro para fazer o que o outro faz, o que a outra faz, o que deixa de fazer. E se não acontecer na vida dela, fica louca, que nem Raquel. Gênesis capítulo 30, verso 1. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse, teve o quê? Inveja da sua irmã. A inveja é um sentimento nocivo, não é algo bom, é algo ruim. Dá-me filho, senão eu... Então eu dizia o seguinte no começo, que tem pessoas que até tem algo bom para acontecer. Ia nascer quem? Dan, a tribo da justiça, irmão. Por um bom tempo, Dan fez justiça sobre Israel, mas depois eles se afastaram de Deus. Aqui algo bom ia acontecer, se não fosse de Bila, ia ser dela mesma, ia ser de alguma outra situação, mas que Dan ia nascer, ia. Porque a justiça de Deus, por mais que demore, ela não falha, diga glória a Deus.
A justiça de Deus, por mais que pode estar demorando, você fala, como pode, como pode, como pode? É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos ficar olhando para a vida das pessoas, a prosperidade das pessoas. Nós não podemos ver a prosperidade do ímpio. Você fala, como é que pode? Eu faço tudo certo, aquela pessoa faz tudo errado e ela prospera. Como é que pode isso? Você não pode olhar para isso. É a mesma coisa, eu vou falar lá no final, da pessoa ficar tentando acertar quando Jesus vai voltar. Eu acho que tem que acontecer, isso tem que acontecer. Jesus não ensinou nada dessas coisas. Jesus ensinou o seguinte: vigiai e orai para você não ser pego a tempo. A Bíblia também vai dizer para a gente apressar a vinda de Jesus. Se dá para apressar, também dá para atrasar. Muita gente no pecado também, Deus vai retardando o dia de Jesus voltar. O dia ele antecipa, o dia ele deixa para trás, ou ele deixa para frente, ninguém sabe, ele muda, ele faz o que ele quiser com o dia da vinda de Jesus. O fato é que a gente tem que se aperceber de coisas que a gente não tem nem que meter o bedelho lá. Jesus vai vir antes da tribulação, depois da tribulação, no meio da tribulação. A gente fica preso nisso e esquece de vigiar a nossa vida e nos afastar do pecado. A mesma coisa aqui na vida de Raquel. Ela estava tão preocupada em ser tão igual à irmã, em gerar filhos, que ela esqueceu do tempo de Deus para a sua própria vida. Poxa, filhos hoje, eu dizia no primeiro domingo, filhos hoje é a conotação de status. Porque se você analisar bem, o brasileiro, no nosso nação, a pessoa que ela mora em Orlando, tem uma empresa lá, ganha 200 mil em reais, ou que seja 200 mil dólares, por mês, tem 300 filhos, quiser, tem a vida você vê gente tendo 5, 10 filhos, olha a sua condição, cada um tem uma vida. Agora a pessoa hoje, que ela fala, não, eu preciso ter filho. Às vezes o filho acontece de repente. Às vezes o filho acontece sem querer, que é o que aconteceu comigo na minha segunda filha. Eu não queria ter a segunda, mas aconteceu. E ela veio ao mundo e está aí. E vamos lá. Aonde come um, come dois, come três, come quatro e vamos embora. Agora você ter essa pretensão, não. Fulana tem um filho, eu preciso ter um filho também. Fulano tem 2, eu tenho que ter 2 também. Não, minha irmã tem 2 filhos, eu preciso ter 2 filhos. Raquel, ela estava nessa situação. Me dá um filho se não morro. E quanta pessoa está assim, perdendo a própria vontade de Deus para a sua própria vida, deixando a vontade de Deus para viver uma realidade que muitas vezes nem é para a vida dela. Deu para entender? Nunca deixa a inveja dominar o teu coração, porque senão você nunca vai experimentar o que Deus tem para você de verdade. Você ter um carro, uma casa, você ter uma condição de vida, ou qualquer que seja a situação na sua vida, por causa das pessoas, isso não é a vontade de Deus para você. Por isso que tem muita gente que mora no palácio e é triste. E muita gente que está num barraco e é o quê? É feliz, porque entendeu a vontade para a vida dela. Você precisa entender qual a vontade de Deus para você. É tão sério quanto o que Romanos quer dizer. Romanos capítulo 8, abre lá por favor. Romanos capítulo de número 8. O recurso do iPhone que aposto que você não sabia. Abre isto. Escolher esta função. Capítulo 8. Abre lá, por favor. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Bom, igreja de Cristo amada. Vamos fazer a comparação da tribo de Dan com os dias atuais. Por um tempo, nasceu Dan, tudo mais, ele se constituiu uma tribo, eles cuidavam de armar e desarmar acampamento, isso foi o começo da sua trajetória. Depois se tornaram homens que faziam justiça na casa de Israel, e fizeram muito bem feito no começo. Só que depois, Deus havia colocado eles de frente ao rio.
Falou, olha, é aqui que o espaço de vocês é aqui, ó, de frente a esse rio. É aqui que vocês vão ficar. Aí o que aconteceu? Como a Bíblia fala que eles eram de coração astutos, eles pensaram, poxa, eu acho que tem algo melhor, que tem alguma coisa melhor para a minha vida, ou para a nossa vida. Vamos dizer que a tribo de Dan fosse uma pessoa. Tem algo melhor para a minha vida, aonde quer que eu achar que seja melhor para mim. Dá uma pausa aqui. Como que a gente vive nos dias de hoje? Vai você falar para uma pessoa que o jeito que ela está vivendo está errado. Vai você, nessa sociedade, nesse tempo, falar para alguém dentro da igreja, irmão, que o que ela está fazendo, olha, não está certo. Isso daí que você está fazendo, a sua prática, como você busca pela vida, isso daí está errado. É possível fazer isso hoje em dia, gente? Hã? É possível você colocar uma orientação para as pessoas hoje em dia, pessoal? Hã? Vamos ser sinceros. Eu vou falar sobre o final dos tempos. Daqui a pouco já começo a falar melhor sobre o final dos tempos. Mas vamos ser sinceros. Como que as pessoas estão hoje? Olha, você está assistindo televisão demais. O que a pessoa vai virar para você, ela vai falar? Cuida da sua, que da minha cuido. Aí você fala, olha, vai orar. Aí a pessoa fala, cuida da sua, que da minha cuido. Não, aí a pessoa fala assim, eu não tenho vício na minha vida, certo? Eu não tenho vício na minha vida. Você vai ver a vida da pessoa, ela pratica algo na vida dela, ela faz algo na vida dela, que ela diz assim, eu não vivo sem isso. Aí você fala, olha, isso daí está sendo um Deus para você. Seria bom você mesclar isso daí, tirar, se afastar um pouco disso. Você está perdendo a sua vida atrás desse negócio aí. É possível falar isso para as pessoas hoje? Por quê? Porque nós estamos numa sociedade cujo nós vivemos num tempo denunciado por Jesus e pelo apóstolo Paulo, que as pessoas teriam para si pessoas que falariam o que agrada a ela. As pessoas hoje, elas querem ser agradadas. As pessoas hoje, se nós não tomarmos cuidado, a gente vai querer ouvir só o que nos agrada, só o que a gente quer fazer, só o que a gente faz está certo. E ninguém mais tem o direito de falar se isso está certo ou se isso está errado. Bom, Romanos 8,14, a gente acabou de ler. O que acontece aqui? Os que são guiados pelo Espírito de Deus, bom, primeiro, se ele é guiado pelo Espírito de Deus, ele não é guiado pela sua própria vontade. Não é que você é obrigado a estar na igreja, nem eu sou. Não é que nós somos obrigados a seguir um padrão que nós denominamos evangélico ou católico ou espírita, que é o padrão religioso. Não é que nós devamos fazer essas coisas, porque há pessoas que se denominam evangélicos, mas não seguem o único mandamento, que seria mandamento e mandamentos, que é na era da graça, para a igreja, a qual devemos viver, que é amar o próximo, que é amar a Deus. Não ama o próximo, que dirá a Deus. Pelo contrário, faz o próximo sofrer, prejudica as pessoas, mas se denomina o quê? Evangélico, ou religioso de uma outra situação. Então, olha só para você ver, presta bem atenção nisso daqui. Os que são guiados pelo Espírito, eles já não são guiados pela sua própria vontade. Eu acho que isso daqui é o que teria que acontecer. Quem era astuto? A tribo de Dan.
Eles eram astutos. Eles achavam que eles poderiam fazer o que eles quisessem da vida deles. Olha, eu vou fazer da minha vida o que eu bem quero, o que eu bem entendo, o que eu acho que é melhor. E tem mais. Se eu sou tão astuto, a ponto de, se você tentar falar contra os meus costumes, olha lá, hein? Eu acabo com a sua raça. Assim era a tribo de Dan. Então o que eles fizeram? Eles pegaram 5 caras, mandaram ir para uma terra onde tinha um levita desviado, né? Que era um homem que era para ser um homem de Deus, mas ele estava na idolatria. No final dos tempos, eu vou fazendo paralelo até chegar lá, tá bom? No final dos tempos teriam muitos falsos profetas, que são os falastrões, os que não têm medo, eles são ousados para falar em nome de Cristo. Mas a Bíblia fala que pelos seus frutos você conhece o camarada. Você pode até não gostar de um homem de Deus, mas observe os seus frutos. Depois que você ver e conhecer os frutos, você então pode ter o entendimento de julgar aquele espírito, aquela pessoa, aquele levita, aquele sacerdote, se é um homem de Deus ou não. Fora isso, não é porque você não gosta que você não deve, que você deva se afastar, porque às vezes é a vontade de Deus para você. Davi tinha um profeta predileto, Samuel. Só que por muitas vezes, um profeta que ele não era muito chegado, vinha e trazia o recado de Deus, profeta Natã. Nem sempre, e às vezes, como aconteceu comigo, eu admirava um homem de Deus, que para mim era o meu predileto. Todo mundo tem os seus prediletos, homens de Deus, né? Que você fala, eu acho essa pessoa uma pessoa temente. Eu tinha um predileto, a partir dali nunca mais tive um predileto. Eu fui descobrir que aquele homem que fazia sinais, prodígios, estava há 8 anos em adultério. Então eu fiquei completamente decepcionado. Falei, como pode? Então, pelo fruto você conhece. Espera que uma hora, o que não tem sustentação é uma casa sem alicerce. Uma hora a casa cai. Bom, a tribo de Dan, ela estava nesse ponto. Uma hora eles estavam até que certo, vamos fazer a vontade de Deus, estamos aqui. Pegaram 5 homens, mandaram para a casa de um levita, procurar, acharam um levita. Na casa do levita era só idolatria. O que eles fizeram? Olha, o homem de Deus. Só que esse homem de Deus, ele é diferente. Esse homem de Deus, ele é diferente. Ele faz uns negócios assim, ó. Tem outros deuses. Não reverencia Jesus. Prega o evangelho do reino para quem precisa ouvir o evangelho da graça. Eu vou explicar isso daqui. Confunde, não sabe nem mesmo o que ele prega, o que ele fala. O que eles falaram? É alguém que vai nos guiar agora. Então eles se desviaram, passaram a buscar outros deuses, porque não se deixaram ser guiados por Deus, aonde Deus tinha colocado. Quando a pessoa ela é levada pelo sentimento, Raquel, a inveja, levada pelo sentimento, me dá filho, senão eu morro nesse negócio aqui. Eu não suporto mais isso. A Bíblia diz que não há tentação que você não possa suportar, a não ser que você dê lugar aos seus sentimentos. A maior via de regra é que um filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. E eu duvido que o Espírito Santo vai te levar, vai te guiar a você se afastar de alguém porque essa pessoa fez algo a você. Ao contrário, o Espírito Santo vai te guiar a fazer uma bela de uma oração. Ore por essa pessoa. Perdoe essa pessoa nesse exato momento. Ah, mas é assim, né? Quando a pessoa está orando,
Às vezes quando minha mulher ela vai para o quarto orar e ela está lá orando, eu espero ela sair, que aí eu consigo falar, porque ela está totalmente quebrantada. Aí eu falo sobre todos os assuntos, né? Falar, ela foi orar, espera ela chegar, pego a lista já, que eu já tenho um monte de coisa para falar. Que está quebrantada. Está naquele ponto de quebrantamento do coração. Então quando ela sai do quarto, eu falo, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Esse é o melhor momento para você conversar com alguém depois da oração. Só que tem pessoas que está naquele momento e é assim, né? A gente sai da igreja, uma maravilha. Aí o Espírito Santo, que ele fala no seu coração, ele fala no seu sentido, ele te para. O Espírito Santo se move na igreja de maneira individual com cada um de nós. O Espírito Santo fala com você na cama, quando você vai dormir, na hora que você acorda. Só você deixar o Espírito Santo falar. Tem hora que o Espírito Santo não tem o que falar, está tudo certo, mas vai chegar uma hora que ele vai falar. E aí a gente está naquela bênção. Oramos. Ah, meu Pai, como Tu és glorioso, eu te louvo. O Espírito Santo vem naquela hora e fala, perdoa essa pessoa. Você, Então, né? É o seguinte, não é bem por aí. Por quê? Seguir os mandamentos, para nós que estamos na graça de Cristo, nós só somos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Eu vou tentar explicar isso depois, você vai ficar ainda mais maravilhado. Você vai entender que, alcançados por essa graça maravilhosa de Jesus, o único mandamento, ou o único fardo que Ele nos coloca, que não é pesado, é amar uns aos outros. Isso significa perdoar. Isso significa se submeter a toda a origem desse amor, que precisamos seguir como via de mandamento para a igreja. Porque a gente só vê mandamento na lei de Moisés. Agora temos via de mandamento na graça que é em Cristo, no Novo Testamento, que é aonde nos cabe. Aonde nos cabe. E eu vou tentar explicar isso depois. Agora nós só vemos que temos um mandamento que é amar. E viver o resumo desse amor e se submeter a todas as condições desse amor. O amor não suspeita o mal. O amor não arde em ciúmes. O amor é leve. Se eu tivesse o dom de profetizar, se eu tivesse o dom de todos os dons e não tivesse o amor, nada seria. E ter o amor não é falar que ama, é em espírito, ser guiado pelo Espírito. Veja que a pessoa que ela é guiada pelo Espírito são filhas de Deus. Isso implica numa situação muito grave para a tribo de Dan. A partir do momento que eles deixaram de dar ouvidos e foram para a terra que eles queriam, Deus já não era mais o seu pai. A mesma coisa conosco. A partir do momento em que o Espírito Santo não me guia, Deus já não é mais o meu pai. Não ter essa paternidade implica em várias situações graves. É como um peixe tentando ser um passarinho. Ele só sobrevive na onde? Na água. Mas se eu sou um peixe, eu quero viver na árvore, é óbvio, claro e conciso, que eu não vou ter vida além do que me está proposto. Não adianta eu querer ser um pássaro, eu preciso ser um peixe. Diga graças a Deus. Bom, nós falamos também que a tribo de Dan, os danitas fizeram muita justiça. Você vê da tribo de Dan, um juiz muito famoso, Sansão.
Sansão cometeu erros gravíssimos na área da onde? Dos sentimentos. Tome cuidado com seus sentimentos. Comprometemos uma vida inteira por causa de sentimentos ralés e passageiros. A beleza uma hora acaba. E fica aquilo que você não observou, mas foi levado e conduzido só pela beleza. É o que aconteceu com Sansão. Sansão foi conduzido. Dalila é linda, mas ele não se atentou para outras coisas. Coisas que você precisa atentar em questão. Mas esse emprego aqui, olha, é muito maravilhoso. Poxa, eu entro, ar-condicionado, eu tomo água, eu não faço nada. Olha que emprego abençoado. Irmão, você estava desempregado, talvez. Ou não, sei lá. Foi atrás do emprego. Agora não quer botar a mão na massa? Acha que é uma maravilha sentar lá no ar-condicionado e ficar sem fazer nada? Atender 2 ligações de telefone só para falar que o patrão não está aí e ganhar um salário muito grande? Você acha que isso é trabalho? Eu de você observaria mais a Bíblia e veria o que significa trabalho. Tem muita gente que não quer trabalhar e quer ter uma vida. Está muito estranho isso. É ou não é verdade? Essa prática de pessoas que querem ser sem fazer esforço é muito antiga. Desde que o mundo é mundo, as pessoas não querem pegar no batente, não quer trabalhar, não tem um calo na mão, não sabe que é ficar o dia inteiro de pé, ou sentado atrás de computador, ou com a orelha doendo do telefone. Simplesmente fica 2, 3, passa a experiência 3, 4 meses, sai de lá, coloca a empresa no protesto, para arrancar dinheiro da empresa, tantos mil, eu quero tanto, coloca advogado. Isso é sabedoria do quê? Quem planta, colhe. Eu não quero é nada, não deu certo depois dos 3 meses de experiência, tem negócio de, não, eu não quero é nada, eu vou atrás de outro emprego. Eu sou justo. Praticamente, os danitas tinham sentimentos assim, nessa paralidade que eu estou querendo te dizer. Pareado a esses sentimentos nocivos. Aí vai abençoado de Sansão, me casa com Dalila, casa com a mulher, se envolve com a mulher, primeiro ele revela um segredo, e depois ele revela um outro segredo, que é do cabelo dele. Não, peraí, é uma sequência de erros atrás de outra, por conta de não observar, irmãos, que os nossos sentimentos não é direção do Espírito Santo. O seu sentimento não é a direção do Espírito Santo. Eu vou seguir o meu coração. Bom, seguir o seu coração, você vai se dar mal. Você não vai se dar bem em seguir o teu coração. Deus não te trouxe aqui à toa. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Você não pode seguir o seu coração. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Não é possível que você não acredite em Deus. E não é possível que você não acredita que a única obra que nos liga diretamente a Ele seria Cristo Jesus. Isso de maneira científica, arqueológica, de maneira diversas em questão de estudos provados. A ressurreição de Cristo. Não seria possível que até mesmo por conta de fatos concretos, na questão basal, na questão da base, que dá para a gente seguir a Cristo, que é a ressurreição do próprio Jesus, nós não acreditarmos que só Deus existe, criou o ser humano, fez isso aqui, tacou aí, e não existe um propósito. Pois os próprios estudiosos, a própria ciência,
revela que existe algo no meio. Ninguém conseguiu virar o calendário, fazer o calendário a partir daqui, o ano 2000 depois de Cristo. Não é possível que, depois de tantos fatores, aonde você pisa os pés, você está respirando um ar, aonde a graça de Deus te dá a misericórdia para viver, aonde a graça de Deus te dá misericórdia para respirar, e você respira e vive dias cristãos. Você vive dias onde o Filho de Deus que foi enviado para que as pessoas crescem nas palavras dele, seguissem pela palavra dele, agora encontrasse o propósito da sua vida, porque essa é a intenção de Jesus quando foi enviado, para que as pessoas possam entender o propósito da sua vida, o propósito da sua missão. O seu propósito, as demais coisas, ele acrescenta para você. E quando ele fala as demais coisas, ele acrescenta. As pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus, são filhas de Deus, têm por Deus a herança, as promessas que Deus fez, que Deus falou. Bendito você será ali. Todas as promessas de Deus para a vida de uma pessoa serão acrescentadas, além do mais importante, que é o descobrimento do seu propósito de vida, da sua missão, que cada um tem a tua, cada um tem a sua, nem todos têm a mesma missão. Por isso, não seguir a voz do coração é um conselho excepcional, porque quando nosso coração está triste, se a gente ouve ele, a gente faz coisas erradas. Se o nosso coração está feliz, a gente segue por ele, a gente mete os pés pelas mãos. A gente acha que tem condições, mas não temos. Portanto, Jesus disse, quando você vai construir, senta, amorteça os seus sentimentos, olhe para o projeto, faça tudo, veja o que você precisa, amorteça os seus sentimentos. Isso é descobrir o seu propósito de vida. O que você vai fazer? Onde será o banheiro? Onde será a cozinha? Onde será o quarto? Calma a sua vida, chega de ansiedade. Me dá filho, senão eu morro. Para de correr atrás dessa vida. Não, eu preciso alcançar isso, senão eu morro. Para quê? Para que conquistar milhões de seguidores? Para que conquistar o bendito meu primeiro 1 milhão? Para quê? Se resumidamente, isso é fato, converse com pessoas mais experientes, pessoas mais velhas, que você conhece. Você vai ver, você pergunta, uau, que legal que você tem, mas qual a maior relevância para aquilo que uma pessoa consegue ter? Ele vai falar, se não for para mostrar, não preciso. Para que eu quero um carro de 1 milhão? Com centenas, milhares de pessoas passando fome. Para que eu quero pagar no ingresso de uma festa 100 mil? Se não for para postar e mostrar para as pessoas que você pagou 100 mil. Vou na contramão do mundo e do espírito desse mundo, enquanto eu viver. Se o que você tem é caro, Deus te abençoe. Mas se o que você tem caro é para mostrar, Deus não vai te abençoar. É impossível, porque o propósito está errado. É o peixe querendo voar. O peixe tem que nadar, não querer voar. Que propósito de vida é esse? Por isso que você vem para a igreja, para ser limpo das trevas, desse mundo. As trevas que eu digo é escuridão. O mundo é obscuro, o mundo é obsoleto, o mundo é sagaz. O mundo é sagaz. O mundo tem o seu projeto de vida, todos têm que ser igual. Já no reino de Deus não. Para o propósito de vida é individual, cada um tem a sua missão. Nem todos são chamados
como o chamado de Paulo. Nem todos são chamados como o chamado de Jesus. Mas todos têm o mesmo chamado em questão da graça. E não tem coisa mais preciosa para nós do que a graça de Deus. Acrescente qualquer esforço para ser salvo, e você anula a graça de Deus que está sobre você. Porque todo esforço que você fizer para entrar lá, você está tentando se igualar a Cristo. Entenda bem, você não precisa se esforçar para se salvar. Você já é salvo. Você já é salvo. Sabe qual é o seu esforço? É para se manter firme, sabe? Seguindo a sua cruz, seguindo agora o caminho que Ele colocou. Jamais para ser salvo, porque Ele já te salvou. Esse é o propósito da graça, é ser salvo, se alegrar. Evangelho, boas notícias, evangelho da graça, evangelho do reino, é outra coisa. Deixa eu ver se já posso falar sobre isso. Não. Para um pouco aqui, deixa eu falar um pouco agora da justiça lá de Dan, que eles desprezaram para seguir o seu próprio coração. E quem segue o próprio coração não tem Deus como Pai, faz de si mesmo o seu próprio Deus e mete o pé pelas mãos. Se der, deu, se não der, não deu. Com Deus nunca erra. Esse negócio, presta atenção, esse negócio que Deus não fala com as pessoas, só fala através da Bíblia, está errado. Deus não fala só através da Bíblia. Ele fala através da Bíblia, mas Ele fala no teu coração. Vamos dizer que você tem um filho, tem um vidro de álcool, ele é meio bem do lado da cama, você esqueceu aberto. Ele vai puxar aquilo ali e vai cair sobre ele. Cadê a Bíblia nessa hora para o Espírito Santo falar para você, ó, abre 1 Timóteo capítulo. Não, o Espírito Santo vai falar, vai lá no quarto. O seu filho precisa de socorro. Mas na hora você vai, na hora que você olha, você... Obrigado, Deus. É o Espírito Santo falando. A ação do Espírito Santo, Jesus ele falou o seguinte: se eu não for, Ele não vai vir. Porque o que Ele tem que fazer é muito mais do que eu fiz. Vou entrar no Evangelho do Reino e da Graça. Jesus veio pregar o Evangelho do Reino, não veio pregar o Evangelho da Graça. Vou te dar um exemplo, poderia dar milhares, mas vou te dar um. Quando Jesus veio, Ele estava junto com os discípulos, andando. Veio uma mulher desesperada, minha filha está endemoniada. Ele falou assim, olha, não posso. Não posso. Ela era grega, não era de Israel. Jesus é o rei de Israel, ano de Israel. Jesus é o rei de Israel, veio pregar e instituir o seu reino. O reino prometido nas leis e nos profetas, desde Gênesis. Aquele que ia pisar na cabeça da serpente, nascido de mulher. Jesus, Ele veio instituir o Evangelho do reino. Ele pregou para os judeus. Ele trouxe, Ele era o rei dos judeus. Mas o que aconteceu com Ele? Não aceitaram. Ele fez de tudo. E aí acontece que no Evangelho do Reino, acontecem algumas observações que eu queria que você atentasse. No Evangelho do Reino, Jesus entrava na sinagoga, pregava, curava enfermidades e moléstias entre o povo. Ponto. Outro ponto. Jesus entrava, pregava e fazia milagre. Evangelho do Reino. Jesus vinha, eu sou o rei. Vocês não estão vendo? Olha o que eu faço. 5 pães e 2 peixes é fácil. Pai, graças a Deus. Tó, pronto. Quantos doentes tem aqui? 1000. Vem cá, faz uma fila. Tum, 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 tum. Tudo curado. Curado. Eu estou falando de doenças. É gente que não anda.
de verdade. Vem cá, tem alguns milagres que acontecem hoje em dia? Tem, não tem? Por causa da fé da pessoa. Eu não estou aqui para dizer que agora que nós estamos no Evangelho da Graça, milagres não aconteçam. Acontecem, mas depende da fé da pessoa. É única e exclusiva dela. Porque olha só, pulando para o Evangelho da Graça, a graça já não implica mais na cura. Paulo ora 3 vezes: a minha graça te... O que basta? A graça. A graça é o mérito que nós temos de não precisar fazer esforço para ser salvo. Eu te dei uma coisa que você não precisa nem se esforçar, você está se matando para ser curado. Ele não vai responder muitas orações para cura, não vai, porque não é mais instituição do reino. Ele já instituiu o seu reino. Os milagres tinham que acontecer, agora é a graça. Se a pessoa tem fé para ser curada de qualquer doença que seja, amém. Mas se não, ela pode morrer com aquela enfermidade. Olha só, chamem os presbíteros quando estiver alguém doente, unjam ele com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Não diz curá-lo, mas diz salvar. Porque no Evangelho da Graça, que é o que nos cabe, e eu vou te falar o motivo por quê, que é o que nos cabe, o mais importante é o que ele fez por nós. E nós ficamos procurando ele fazer mais. Não. Negativo. O Evangelho da Graça é o que ele já fez por mim, e eu tomo apenas posse disso para a minha vida. Eu vou orar ao Senhor por essa situação. Eu vou orar e eu vou pedir. Porém, é como diz o próprio apóstolo: nunca diga Deus fará. Porque no Evangelho do Reino, Deus fazia e ponto final. No Evangelho da Graça, nunca diga Deus fará, diga se Deus quiser. Porque no Evangelho da Graça, diferente do Evangelho do Reino, não precisa-se mais do que? De instituir um reinado. O reinado já foi instituído por Cristo Jesus para o judeu, a nação escolhida, Israel. Até os dias de hoje, eles não aceitam o rei de fato e de verdade. E nós... E agora ele disse: agora vocês vão ser testemunha em Jerusalém, ok, Judeia, ok, e até os confins da terra. Quando ele começa a reverenciar o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça, você vai começar a ver separações quando ele começa a falar assim, ó: agora existe o povo, vocês, o meu povo, Israel, vocês que me rejeitam, mas haverá um povo que sequer teve uma promessa de um Messias, de um rei, de um reinado instituído na terra. Eu vim instituir. Vocês me crucificaram, não me aceitaram, mas haverá um povo que não fez nada, que não tem promessa sequer, e crerão na minha glória, crerão no Senhor, crerão em Jesus Cristo. Eis-nos aqui. Esse é o Evangelho da Graça. Por isso, igreja, eu como um pastor, na minha responsabilidade de ter profundidade no que diz ensinar sobre Deus, te digo, não é toda oração que Deus vai te responder. Você pode ter certeza disso. Mas nunca deixe de acreditar na oração, porque Deus falou com Paulo. Uma coisa é você falar assim, ó, Deus falou comigo, legal, que legal. Mas se você parar para pensar, quando Deus fala com alguém, imagina que coisa extraordinária. Deus falou com Paulo uma vez, ele orou: Deus, eu tenho um espinho na carne, Pai. E imagina só, a oração dele não deve ser aquela que ele acordou com sono, não, imagina só a intensidade. Eu sei, em questões espirituais, e até queria passar isso para os irmãos,
você passa um tempo em oração, isso não está relacionado a minuto, segundo, a hora, mas você passa um tempo em oração, em oração, em oração, em oração, em oração, em oração, oração, daqui a pouco, quando você está ali orando, você percebe, você sente que você já não está mais na carne, você está no espírito, e é nessa hora que você tem o que as pessoas que estão na carne não entendem, que você tem a ciência que Deus está diante de você. Isso acontece comigo todas as vezes que eu me proponho a passar um tempo em oração, que eu falo, hoje eu vou encontrá-lo, hoje eu vou. Teve muitas vezes que eu falei assim, hoje eu vou orar a Deus. Fui orar a Deus, uma oração, ok, foi eficiente para a minha edificação, mas não foi aquela oração que me levou até Deus, não foi. Há um estudo, isso há uns 18 anos atrás, imagina como deve estar hoje. Os cristãos nos Estados Unidos, sabe que Estados Unidos é uma nação protestante, e hoje inclusive eles decaíram, despencaram, apostataram da fé. Estados Unidos hoje, se você for ver bem, tipo uma nação que era 90% cristão, hoje se torna tipo uns 30% cristão, em média isso, não vou te dar dados concretos, mas em média 30% cristãos, a maioria deles a favor de leis que contestam a Bíblia, como por exemplo a união homoafetiva, e contra o Evangelho da Graça. No Evangelho da Graça, o que diz respeito a Romanos, o homem ele não pode ter a mesma condição com outro homem, ele tem que ter uma condição com a mulher, nem mesmo a pessoa que é afeminada, que é o que a Bíblia quer dizer com respeito à pessoa que ela é desse gênero homossexual, escolhe ou tem isso por natureza, e mesmo que seja da própria natureza, e ela tem lucidez para lutar contra isso, mesma coisa, eu sou casado, tenho minha esposa, é a questão do adultério. Poxa, o adultério é um pecado também. Tem gente que nem se esforça para viver longe do adultério. Ou que, você entendeu? A mesma coisa é a fornicação. Pecado entre solteiros, pecado sexual entre solteiros. E aí a situação do homossexualismo. Ele entende que ele luta contra aquilo. Precisa lutar contra um pecado denunciado que diz a Bíblia. Bom, os Estados Unidos, ele vive assim hoje, fazendo leis, aprovando leis, que até nas próprias igrejas já existe essa aprovação. Então eles despencaram muito da fé, se amedrontaram demais, Por fim, olha irmãos, o que eu quero dizer é que nós precisamos ter uma situação de vigilância muito grande quando se diz respeito a uma pessoa que precisa deixar de fato e de verdade as práticas desse mundo. O que eu quero dizer de fato é que uma pessoa que não procura observar, ela vai continuar praticando as coisas do mundo. Isso, na minha opinião, é deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. Aqui. Evangelho da Graça e Evangelho... Todo mundo entendeu o Evangelho da Graça e do Reino aqui? Amém? Quem não entendeu, levanta a mão. Porque eu explico de novo. Porque é uma coisa nova que eu estou trazendo para a igreja. É uma coisa nova. Mas é uma coisa nova em questão de estudo. Que o Senhor Jesus nos salva, é o favor imerecido da graça de Deus, todo mundo já sabia. Agora, essa distinção do que ele de fato fez, e a gente às vezes fica até sem entender por que ele recusou atender aquela mulher, a gente muitas vezes fica apreensivo com Cristo. Poxa, Jesus, o Senhor não veio para todos? Ali ele prova que não foi para todos. Não foi. Ele não veio para todos, ele veio para Israel, instituição do reino. Aí depois que ele morre, o povo agora somos nós. Diga graças a Deus. Eu até ia falar mais coisa ali, mas eu acabei falando dos Estados Unidos e me perdi aqui. Não tem problema. Eu falei sobre a justiça de Deus também no primeiro domingo, como a couraça. A couraça é uma indumentária de um soldado. Então, ela protege o quê? O coração. O coração significa a alma da pessoa. O pecado, ele se instala na alma. O diabo vai tentar a pessoa para ela pecar.
N pecados, milhões de pecados. Só que é o pecado que gera o quê? A morte. E tem muitos pecados que geram a morte. Nem todo pecado é para a morte, mas tem pecados que são para a morte. Por isso, todos os dias você tem que vestir a sua armadura. Dizem aí os estudiosos, os mais espirituais, que uma pessoa, quando ela cai num pecado, como eu citei agora, num pecado sexual, quando ela cai, ela fala, poxa, olha o que eu fiz da minha vida. Muitos estudiosos dessa área espiritual entendem que, através de aconselhamento com essas pessoas, de receber essas pessoas, entende que a semente não foi de um dia para a noite. A semente foi plantada tipo 1 mês, 2 meses. A pessoa ela vem aceitando aquilo durante um tempo. Ela vem pensando naquilo, ela vem pensando, ela vem vindo. Como diz lá em Tiago, no capítulo 1, que o pecado, a pessoa é atraída, ela é engodada, igual algodão. Você tem que engodar ele, aí ele fica cheio, até dar a luz. A pessoa ela vai gerar um filho. Então é 9 meses até dar a luz. Então tem um tempo ali, um espaço, para a pessoa vir a pecar. A mesma situação, nessa situação, muitos falam que a pessoa ela precisa dar muito lado, muito ouvido, muita sugestão, dar ouvido a muita sugestão do diabo, até ela vir a naufragar, até ela vir cair. Deus, o que ele faz? Ele reveste você com uma parte, com uma indumentária, que se chama couraça da justiça, está lá em Efésios 6. Só que essa couraça, você não cai do céu em cima de você, e não faz parte, apesar de ter os resquícios da graça de Deus, em tudo que Deus fez por nós. Essa indumentária depende de você trilhar nesse caminho, depende de você vestir. Aí quem veste é você, quem coloca essa veste é você. Ou seja, deixa eu explicar aqui. Todos os dias, se você não tomar uma decisão com respeito ao pecado, com respeito àquilo que está te atrapalhando na mente, alguma tentação, alguma sugestão, se todos os dias você fala, hoje eu vou, aquilo lá e tal, se todos os dias você não tomar uma decisão, todos os dias você não assumir a posição sobre aquela tentação, pode ter certeza, seu coração está vulnerável se você não tomar a decisão. Quando você toma a decisão, fala, eu não vou pecar hoje, eu não vou, hoje pode o diabo se levantar, pode isso, aquilo acontecer, o pensamento, eu já repreendo. Você ora do teu jeito, que Deus, Ele quer que a pessoa seja sincera, você não faça oração copiada de jeito nenhum. Então você naquele momento, coloca a sua indumentária, que é o seu peitoral, a sua couraça. Colocou a couraça, o diabo ele não consegue o quê? Enfiar a sua espada, a sua lança no teu coração, não consegue te matar, não consegue destruir, não consegue atingir a tua alma. Amém? Estou encerrando já, só vou falar do final dos tempos aqui. Abra a sua Bíblia, por favor, Mateus 24, rapidinho, estou acabando, hein? Estou acabando. Mateus 24. Mateus 24. Jesus vai citar o Evangelho do Reino. E qual que é o Evangelho do Reino? Em que o Messias dos judeus já veio. Em que ele já veio. O Evangelho do Reino, em que o Rei dos Reis é Jesus, e Senhor dos Senhores é Jesus, que não há outro, não há uma outra espera, não há um outro. Ele já veio, ele já veio. Diga comigo, Jesus já veio e vai voltar. O versículo de número 12, não, o 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar o pecado, a iniquidade. Iniquidade é a mesma coisa que o pecado. O amor de muitos vai se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim,
vai ser salvo. Aí ele diz no 14, só para não ficar nas minhas palavras: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as gentes, então virá o fim. O que não seria uma pregação de 1 hora para as pessoas ouvirem. O evangelho do reino a ser pregado é elas saberem que o Messias já veio. E isso, através da tecnologia, é a coisa mais fácil que tem. Se você for ver bem, qualquer um desses mais influentes nas redes sociais, se falar Jesus, o Messias, Jesus é o Rei dos reis, Senhor do Senhor, acabou, já sabe. Não precisa de mais, é uma única vez. Não precisa de 1 hora, não precisa de culto, não precisa de igreja, denominação, não precisa de nada disso. Eu duvido muito se todo mundo ainda já não foi evangelizado. Talvez seja a nossa prática que esteja retardando a vinda de Cristo. Talvez seja a nossa lerdeza de sermos mais espirituais que esteja retardando o retorno de Jesus. Talvez você fala: poxa, Jesus não vai vir? Eu estou cansado. Todo mundo fala: não. A Bíblia diz: para que vocês, irmãos, amem a vinda do Senhor Jesus. Eu amo a vinda do Senhor Jesus. A questão é que ele disse orar e vigiar em todo tempo. A gente sabe de algumas coisas que tem que acontecer no meio do caminho. O surgimento do anticristo, que é aquele que vai se denominar o Rei dos Reis. Só que todo mundo já vai saber, né? Todo mundo já vai saber. Aliás, quando ele se levantar, o anticristo se levantar e querer ser chamado como Deus, vai capacitar ainda mais o evangelho do reino, que é falar: não, Jesus já, aliás, o Messias, o Rei dos Judeus, já veio. Então esse evangelho do reino será pregado a todos, e até o levantar-se do anticristo vai ser favorável para o retorno de Jesus, para que o evangelho seja pregado. Ele disse que no final dos tempos o amor das pessoas iriam se esfriar. Por muita pouca coisa o amor está se esfriando. Por causa de quê? Sentimentos nocivos, pessoas querendo ser melhor do que as outras, pessoas não querendo se superar, mas querendo superar as outras, pessoas não querendo viver a sua própria vida, mas querendo viver a vida do outro, e não conseguindo, é claro, é um plágio, nem sempre vai dar certo, como aconteceu com Jacó, que queria ser Esaú. Queria ser Esaú. Então Isaac pergunta: qual o teu nome? Aí Jacó, ao invés de falar Jacó, ele disse: eu sou Esaú. Tem muita gente querendo ter a vida que não tem, querendo ser o que não é, querendo aparecer. Para quê? A troco de quê? De nada. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos vigiar, igreja amada, porque brevemente Jesus vem, e eu creio que Ele virá, e aqueles que estiverem com Ele, primeiro vão ressuscitar os que já morreram em Cristo, e depois nós, os que estivermos vivos, ressuscitaremos depois com Ele nos ares. Aleluia. Creio na ressurreição de Jesus. Quem crê na ressurreição de Cristo, diga amém. Se você crê, então você também irá ressuscitar, porque esse é o evangelho da graça. Tudo que foi em mérito em Cristo, agora somos participantes com Ele. Diga glória a Deus. Diga: Cristo é a minha eterna salvação. Amém? Aplaude a Ele bem forte. Toda doutrina que a pessoa segue é seguida de um costume. Então a doutrina tem que ser boa, para que a pessoa tem que ter bons costumes. Se ela tem uma doutrina ruim, então ela vai ter maus costumes. Doutrina é o que os pais passam, doutrina é os exemplos dos pais. Se os pais dão bons exemplos, então os filhos também terão bons costumes, e assim sucessivamente. Essa não é uma regra, mas existe sim aquelas exceções de pais bons, filhos maus, assim, filhos bons, pais maus. Mas em questão dessa função doutrinária, todo pai que dá o seu exemplo, vamos dizer, numa proporção muito maior, é melhor você ser exemplar do que você não está nem aí. Quem concorda, diga glória a Deus. É melhor você seguir as doutrinas para que seus filhos tenham bons costumes,
Bom, o que é uma doutrina? Doutrina é definida como um conjunto de princípios que serve como base para um sistema. Qual que é o sistema que nós vivemos? A igreja. Eu não estou com muito tempo para a gente ir lá mergulhar ali. Mas qual que é a doutrina para a igreja? Que todos nós possamos seguir caminhando da mesma forma. Eu queria abrir muito em 2 de João. Talvez se eu ir lá rapidinho, sem tomar o tempo de ninguém, não precisa abrir, deixa que eu leia aqui para você, acredite, é Bíblia. Diz assim, no capítulo 2, no capítulo 1, só tem um capítulo, né? Versículo 1 diz assim, de 2 João: o ancião, a senhora eleita e aos filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, o Filho do Pai, seja convosco na verdade, no amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, vai falar o que é o mandamento. E agora, Senhora, a Senhora era Clemente, no caso, era líder da igreja das mulheres. Ele tinha uma carta para ela lá em Roma, que recebeu de João. Aí diz aqui, e agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um mandamento, mas aquele mesmo, desde que o princípio que tivemos, que amemos uns aos outros. O amor é este, que andemos segundo o seu mandamento, e este é o mandamento que já desde o princípio ouviste, que andeis nele, amar uns aos outros. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, que seria a doutrina de Cristo, caminharmos juntos, amando uns aos outros. Fugiu disso, que está quebrando a doutrina, vai quebrar o bom costume. Imagina a pessoa que ela quebra o mandamento de amar um ao outro. O mandamento que se segue, que está aqui, para a igreja, na graça. Agora tem o mandamento, qual é? Amar uns aos outros. Vamos dizer, você quebrou o mandamento, como que você vai ter um bom costume? Uma boa doutrina tem um bom costume. Vamos dizer que você não ama o próximo, que costume que tu vai ter? Tu vai xingar o próximo, tu vai falar mal do próximo, tu vai pisar no próximo, vai caluniar o próximo, tu vai fazer tudo que é contrário a isso daí. Não é verdade? Uma boa doutrina tem um bom costume. Sim ou não? Uma coisa que a Bíblia diz sobre o costume também é a gente tomar cuidado com as pessoas que a gente conversa. Olha o que diz aqui, todo aquele que prevarica não persevera na doutrina de Cristo. Não tem a Deus que o persevera na doutrina de Cristo, e nem tanto ao Pai como ao Filho. Se não amar o próximo, não tem como. Aí ele diz: se alguém vem ter convosco, versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa e nem tampouco o saudeis. Ele diz: se alguém vem ter com você, não traz essa doutrina, não receba nem em casa. Não receba essa pessoa nem em casa. Por quê? Porque é uma pessoa que não está amando o próximo. Ela está falando mal do próximo. Ela está prejudicando as pessoas. E aí você recebe essa pessoa para quê? Não vai ter. Que comunhão existe a luz e as trevas? Nenhuma. Então pratique a boa doutrina, que é amar o próximo, para que você tenha um bom costume. A Bíblia vai dizer que aquela pessoa que tem a prática das boas conversações, ela não vai pecar. Mas a pessoa que ela se mistura em más conversações, o seu costume se corrompe. O seu costume, o bom costume dela é corrompido. Tem que tomar muito cuidado. Trabalho, em casa, com os filhos, o que assiste na televisão, o que assiste no YouTube. Tem gente que fala: eu não tenho celular, mas tem uma tela muito maior na sua frente, que é a televisão. É uma tela preta também. Aquilo ali faz um mal danado, tem muito conselho e muita coisa errada ali também. Na própria televisão. Os programas que passam, seja da Atena, seja Band Record, tudo que é coisa aí.
The Globo, tudo, tem também coisas erradas ali que ensina muita coisa, tem que tomar cuidado. Se não traz a doutrina sadia, que é para amar as pessoas, para respeitar as pessoas, cada um no seu quadrado, eu não tenho que meter na vida de ninguém. Se não for para orar pelas pessoas, também não tenho que tentar falar, prejudicar, e isso tem muito cristão pecando nisso. E aí, olha só, que coisa chata, se está quebrando essa doutrina, não tem o Pai, nem o Filho, nem o próprio Espírito de Deus. E aí é guiado por quem? Por si mesmo. Gente, tudo está cooperando aqui para a gente entender que nós precisamos do Espírito Santo, que nós precisamos melhorar, que nós precisamos voltar e fazer uma boa oração agora, hein? Fazer uma boa oração de aliança e concerto com Deus e falar: meu Pai, olha, se eu desprezava a doutrina, agora é o que eu quero perseverar. Que Jesus vai vir buscar aqueles que perseveram até o fim. Fica de pé em nome de Jesus.